Tradução do testemunho do dia 9 de novembro de 2018. Lamentações por não quererem ouvir. Amados, 9 de novembro de 2018. Eu estava meditando em todas as coisas que estão se passando no mundo, que são a evidência contundente do que estamos experimentando. Nós estamos vivendo em tempos apocalípticos, tempos muito precisos. Temos visto como todo esse desenlace está nos levando ao fim do que a palavra de Deus já havia nos estipulado. O grande conflito, os eventos dos últimos dias, todas essas coisas. Eu estava meditando sobre o paralelismo do grande conflito, capítulo 1, pois muitas pessoas dirão: por que você está aplicando os 1260 dias? Não, eu não estou aplicando nada. Simplesmente não podemos ser cegos e não perceber que ali há 3 anos e meio. Isso é o que estamos falando. Quem falar outra coisa estará colocando palavras que não são as que estamos dizendo. Outra coisa que eu também estava pensando naquele momento era: Senhor, quão tremendo que as pessoas não podem perceber que dentro desta encíclica está a lei dominical. Que coisa tremenda que eles não percebem. E bem, a serva de Deus já havia falado sobre isso, que seriam muito poucos os que vão se dar conta, porque essa lei dominical iria vir escondida. Então, eu pensei em tudo isso, amados irmãos, e muitas pessoas, embora as evidências estejam sobre a mesa, apesar de terem visto tudo isso, desde a visita do Papa em 23 de setembro de 2015 aos Estados Unidos e todas essas coisas, bem, tudo isso como se não estivesse prestando atenção, não dão importância. Mas há um povo que está realmente percebendo, está se dando conta que o ano da misericórdia, o fim do protestantismo e em todas essas coisas. Como eles não podem perceber, eu disse ao Senhor: Senhor, como pode ser que o povo não esteja percebendo que estamos caminhando para uma iminente lei dominical? Está na frente, já está firmada, já está aprovada. O que não está é executada em todo o sentido, em todos os lugares, mas já a temos. Como pode ser que o povo, que é o guardião de suas verdades, que o Senhor os conferiu tanto, não possam perceber, não possam se dar conta? E quando alguns começam a perceber, como homens de renome, começam a silenciar todas essas coisas para que o povo siga dormindo. Dizia eu: Senhor, este é realmente um plano satânico. É um plano que encontra o povo dormindo. Por favor, que seu verdadeiro povo desperte. Eu meditei em todas essas coisas, amados irmãos, quando de repente, enquanto eu estava lendo a palavra de Deus, e tudo isso passou pela minha mente, eu ouvi a palavra do Senhor que me disse: não há tempo, não há nenhum que sem uma entrega total poderá ser salvo. Grandes homens, de grandes posições, silenciam a consciência daqueles que buscam desculpa para seguir suas tendências de procrastinação, seguindo seus caprichos, escapa por sua vida, porque aquele que, tendo evidência, prefere permanecer em seus deleites, não terá azeite na prova final. Não se engane, Deus não pode ser burlado. Aqueles cujos caminhos estão em seus desejos, seu coração não é para comigo, porque eles são mais amantes de deleites do que de Deus.
Não se preocupem com eles. Avancem, pois os sábios entenderão. Suas orações com eles, mas não sua força. Essas devem ser concentradas no dever de avançar. Procurem estar puros diante de mim, com temor e tremor. Procurem ser fiel no máximo. Avançar, 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 ele me disse. O último drama, que já começou, seguirá seu curso, pois muitos ainda não conheceram e continuarão sendo seus ouvidos surdos. Grandes magnatas, ele me disse. Eles fecham seus lábios conscientemente para proteger seu renome, mas eu lhes digo que, ainda que falem, eles são cães mudos, e aqueles que encorajam seus corações com essas palavras e detêm a marcha perecerão. Amados, quando ouvi essas últimas palavras, meu coração se encheu de grande tristeza. Grandes maquinatas, eles fecham seus lábios conscientemente para proteger sua reputação, mas eu lhes digo que, embora falem, eles são cães mudos, e aqueles que encorajam seus corações com isso e detêm a marcha, perecerão. Por que estou repetindo isso de novo, amados irmãos? Algo que eu não costumo fazer, porque é realmente as pessoas que ouvem isso e têm um pouco de amor pela verdade serão capazes de perceber que realmente não podemos silenciar o que está diante de nós. As evidências falam por si. Amados, naquele momento, meu Senhor fez uma pausa e continuou. Muitos aguardam a lei dominical e não desejam acreditar que ela já existe. Muitos encorajam seus corações com expectativas de um tempo inexistente. Ai de você, Betsaida! Ai de você, Corazim! Vivo eu, diz o Eterno, que suas irmãs terão mais compaixão do que você, porque elas fazem sem saber, mas você, no conhecimento, transborda. Não há luz para quem não quer ver, e não existe caminho para aquele que não quer ver. Há uma vida, amados irmãos, que temos que percorrer, uma vida de santidade diante de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há muitas pessoas que dizem que não vamos chegar a ser santos nesse mundo, porque isso não é atingível neste mundo, mas não é o que diz a palavra de Deus. Ela diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quero exortar vocês, amados irmãos, a prestarem muita atenção às palavras de Deus, porque não é sobre mim, não é sobre quem diz, é sobre o que está sendo dito. É para isso que devemos prestar atenção. Vamos sair do caminho para um lado, por assim dizer. Imaginar que o grande conflito não nos marcou para nós nenhum 3 anos e meio. Imagine que isso é assim. É apenas um exemplo que estou lhe dando. Imaginemos que a partir do ano 66, da festa dos tabernáculos até a primavera do ano 70, na festa da Páscoa, imaginemos que ela não existia, que não tivesse sido marcada na história. Então, isso significa que, tirando isso de lado, até mesmo o que estamos vendo nos segue indicando que estamos nos aproximando de uma lei dominical, nos primeiros princípios desta. Porque sabemos, amados, que a lei dominical não virá de repente, assim, e já constante e assustadora opressão virá. Não, isso será gradual. Aos poucos vai se estreitando, mas não passará muito tempo nesse processo. Então, queridos irmãos, há muito a ser feito quando alguém está se preparando de acordo com as exigências de Deus. O que estamos fazendo? É a minha pergunta para vocês. O que estamos fazendo? Nós não podemos ser cegos. Deus nos disse que o mesmo sinal que ele deu a Jerusalém nos é dado. Os entendidos entenderão. Estamos perante uma lei dominical. Ela já existe.
já está firmada, já está aprovada, porque os Estados Unidos já não está agora, nesse momento, no Tratado de Paris. Não significa que não vai estar. Então, vamos prestar atenção ao que Deus está dizendo antes que há homens, ainda que de renome, que são muitos, que enche suas bocas dizendo que essas coisas não acontecerão, porque, amados irmãos, sim, elas vão acontecer. Deus deixou isso já escrito. E se isso vai acontecer, mesmo que os demônios e todo o inferno revolvam, isso vai acontecer. E qualquer um que ouse levantar a voz, claro, receberá perseguição. Isso está claro. Não estamos alheios a nada disso. E muitos já estão experimentando isso. Mas não podemos deixar de dizer o que é a verdade. Estamos diante de uma lei dominical que em breve, muito em breve, vamos ver como isso vai começar a apertar. Então, como o Senhor diz, haverá uma corrida, grito, ranger de dentes, não porque eles não sabiam, mas porque preferiam ouvir aqueles que silenciaram sua consciência dizendo paz, paz, quando Deus não declarou paz. Muitas pessoas também dizem, mas por que eles estão colocando datas depois de 1844? Não há datas, a serva de Deus disse isso. Mas se eles lerem o contexto, ali o que está sendo falado é de não colocar datas para a vinda de Jesus Cristo. E isso ninguém está fazendo. Então, amados irmãos, não nos deixemos enganar. Busquemos diretamente da fonte, que possamos ir diretamente ao que Deus escreveu. Não vamos pegar um parágrafo do espírito de profecia. Não pegue um texto da Bíblia para buscar um pretexto. Vamos ler o contexto completo. Se nos deixarmos enganar, será nossa culpa e não daquele que nos enganou. Porque Deus diz que cada um de nós devemos ser como os bereanos. Então, se eles nos enganam, é somente nossa culpa, porque Deus nos deixou demasiado, demasiado de evidência para perceber o que está acontecendo. Queira Deus que cada um de nós possa entender, é meu rogo, é minha oração, e possamos nos dar conta dos eventos que estão acontecendo ao redor do mundo. Veja o que aconteceu na Califórnia. Oh, amados irmãos, existe realmente um povo que está cego. E é a minha oração que despertem, é minha oração e pedido a Deus por eles, mas não me deter por nenhum. O mandamento do Senhor é que todos que estão acordados, suas orações devem ser para aqueles que não estão despertos, mas avancem. Eles devem seguir em frente. Queira Deus que sejam muitos que avancem. Queira Deus que tenhamos mais lealdade a Deus do que a qualquer pessoa, qualquer parente, a qualquer coisa neste mundo, porque vale a pena crer em Deus, vale a pena ter a salvação em Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe.